assim que eu terminar a minha fala, vocês podem me questionar. Se vocês forem observar aqui, eu inicio a aula de hoje compartilhando com vocês os avisos sobre as provas interativas, tá? Conforme o nosso calendário, e eu venho conversando com vocês desde das semanas anteriores, vocês que têm aí as disciplinas que são 100% interativas, são realizadas aí totalmente pelo portal, não tem a aula presencial, já vão, então, iniciar-se a aplicação dessas provas na próxima quinta-feira, dia 4, tá bom? E como que vai funcionar aí a aplicação dessas provas? Elas serão todas também pelo AVA e vai ser em formato digital, diferente, né, de quando um professor, por exemplo, no meu caso, que eu lanço as questões ali pelo AVA, eu falo para vocês assim, gente, a prova está no encontro 15, ou no encontro 14, diversamente, então, dessas modalidades, o portal, ele vai mostrar para vocês, eu já vou apresentar onde que vai estar, do lado esquerdo, vai ter ali um campo onde você vai clicar, que vai estar escrito exatamente essa expressão, prova digital, tá bom? Então, só para a gente poder entender as regrinhas aí, a partir do dia 4, tá? Às meia-noite, horário de Brasília, no caso aí, horário de Cuiabá, vai ser no dia 3 aí, né, gente, que vai ter essa antecipação, às 23 horas e 1 minuto, vamos dizer assim, até o dia 10 de junho, às 23h59. O que vai acontecer? Essas provas, elas estarão aí disponibilizadas para vocês realizarem dentro desse período. Então, vamos lá, do dia 4 ao dia 10. Então, vocês terão aí praticamente 6 dias da semana para se organizarem e realizarem as provas das disciplinas 100% interativas. O que entra nessa disciplina são as DIs ou as blended. Eu acredito que vocês não têm nenhuma disciplina blended esse semestre, então vocês, só para ter essa informação, tá? Alunos com uma ou mais provas, no caso aí, eu tenho, professora, 2 disciplinas de disciplinas interativas, como que eu vou fazer? Eu vou ter que me organizar dentro deste calendário, entre os dias 4 e o dia 10 de junho, tá? Uma vez que você começou a realização dessa prova, observem vocês que está em negrito, importante. O aluno vai ter o tempo limite de 3 horas para a conclusão. Então, por exemplo, imaginem aí que você está realizando a prova, você começou agora às 7 horas da noite, e de repente seu sistema caiu e você voltou. Vai perder o que você fez? Não. Porém, já vai contabilizar dentro do seu período de 3 horas, tá bom? De 3 horas. O aluno vai encontrar no AVA todos os detalhes do agendamento da sua prova, né? Então, aqui, nós, como professores, queremos orientar vocês no seguinte sentido. Pessoal, não deixe para realizar a prova de última hora, tá? Tudo que a gente deixa lá para o dia 10, o brasileiro ele tem mania de fazer tudo na última hora, né? Eu digo aí no sentido genérico. Então, eles são organizados, já fazem no dia, ótimo, mas só que são exceções. Então, a minha dica para você é, seja uma exceção. Assim que for disponibilizada a prova da disciplina interativa, no caso não entra teoria geral do processo, tá bom? E aí, antes que me perguntem quando vai ser a prova da teoria geral do processo, anote, dia 18 de junho, tá bom? Dia 18 de junho, vamos realizar a nossa prova da mesma forma como foi também no primeiro bimestre, tá, gente? Então, antes da gente concluir aí essa orientação, eu quero compartilhar com vocês, eu acredito que a Adriele recebeu, tá, mas eu entendo que não são todos os alunos que estão aí incluídos no grupo da sala e que estão aí estão próximos aí, vamos dizer aí, dos colegas, né? Eu quero, então, aqui só mostrar para vocês um pouquinho aí desse tutorial que está também disponibilizado no portal para vocês, tá bom, gente? Está lá disponibilizado no portal. E este tutorial, ele realmente vai apresentar aqui onde que vocês vão encontrar essa prova digital da disciplina interativa no portal.
Então, observe vocês aqui, ó, o portal, bonitinho para vocês, certo? Você vai entrar no AVA, você vai entrar com o seu RA, com o seu registro de aluno, seu CPF e o e-mail, tá? Tudo certinho como você faz para entrar no AVA. Logo após isso, você, como já antecipei, você vai ver do lado esquerdo da sua tela aí do computador, lá embaixo, um espaço onde você vai clicar escrito prova digital, certo? Você vai ter um link aí no menu lateral, prova digital. Uma vez que você clicou na prova digital, você então vai verificar, né, todas as informações necessárias para realizar a sua prova. Então, ali vai ter a disciplina. Vamos imaginar que vocês têm uma disciplina... Olha, gente, eu não sei qual disciplina vocês têm interativa, mas vamos chutar. Direito ambiental, por exemplo, né? Então, vai estar aqui, prova, certo? Avaliação oficial, que é oficial B2, que é do segundo bimestre, né? No caso da disciplina interativa, só tem uma avaliação oficial, é do segundo bimestre. Então, vocês vão verificar aí, ó, a disciplina, certo? O nome, todas as informações aí certinhas para vocês. Você deve ter atenção para os prazos, tá? Para iniciar a sua prova. E eles estarão aí na tela, olha aí, ó, 4/6/2020, horário de Brasília, 00:01. E depois, data e horário do fim, aí, ó, 10 de junho, 23h59. Se atentar a essas datas, né? Aqui, informação importantíssima, uma vez que você clicou para iniciar a prova, já vai começar o ponto das 3 horas para a realização da prova, tá bom? 3 horas para realizar a prova. Ou seja, você pode se organizar, vou fazer dia 5, mas uma vez que você clicou e começou, já vai começar o temporizador de sua prova. Aqui nós temos também, né, dos itens importantes que você deve se atentar. Tá aqui, ó, o RA, que é o seu número de identificação da instituição, e o localizador da prova, né, que vai aparecer a partir do dia 4/6 também. Neste campo aqui, ó, vai ter a versão. Gente, o que é a versão da prova, né? Eles elaboram vários tipos de prova. Então, pode ser que você tenha a versão 1, seu colega a versão 2, o outro a versão 3. Geralmente são até 2 versões que eu já acompanhei. Então, neste caso aqui, a versão só vai aparecer quando terminar a aplicação das provas. No caso aí, 2 dias após. Aqui é o dia 12. Para que mostra a versão? Para te ajudar a consultar o gabarito. Eles disponibilizam o gabarito para vocês. Vocês vão receber um gabarito para consulta e possível contestação, né? Igual, por exemplo, aconteceu com a minha disciplina, né? Vocês contestaram, a gente conversou no dia da revisão, no dia da vista da prova. Então, pode ser que ocorra que vocês tenham também aí algumas dúvidas, algumas questões que vocês vão querer, obviamente, aí contestar. É direito do aluno, você pode contestar. Então, a partir do dia 12, eles vão disponibilizar, tá bom? Todas a versão para você poder conseguir também contestar. Continuando, seguindo com os itens da tela de agendamento, outro dado importante é a sala, tá? Tá aqui, ó, a sala, onde você vai clicar para ter acesso à sua prova digital. Aqui, mais uma vez, reforçando os prazos, né, gente? Clicando no link, vamos acessar, então, a prova digital. Para acessar a prova, você tem que colocar aqui, gente, você vai digitar o número seu do RA. Então, antes de você começar, anote no papel, se você ainda não tem, né, aí na cabeça, o número do seu RA, onde você vai precisar digitar e digitar também o localizador. Lembram qual que é o localizador? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, RA e localizador. São 2 informações que você vai digitar aqui no momento do início, né, antes de começar, melhor dizendo, a sua prova digital. Então, aqui estão seus dados, informações iniciais, né, disciplina, nome, o RA, a unidade que você está vinculada, a sua turma. Vou dar uma dica para vocês. Tá aqui, ó, vocês estão observando bem no finalzinho, 2017 1A. O que significa isso? O ano de ingresso, o semestre de ingresso, e se tem mais de uma turma desse semestre, é A. Aí vai para A, B, C. No caso de vocês, né, o que vocês devem ter no final da turma? 2020 1A, que foi o semestre de ingresso de vocês na instituição. E aí você vai clicar aqui, gente. Se não clicar, você nem começa a prova, né? Nem concordo com as orientações gerais.
tá? Essas orientações gerais, elas estão aí previstas, você pode clicar na partinha, nesse link azul, e você vai ver as orientações para a prova, que na verdade são as que eu estou passando para vocês. Aqui mais uma vez, antes de você falar, ok, entendi, li, concordo, tá, todas as orientações com os prazos, por isso que aqui tem até um sinal de exclamação, né, ó, alerta, tem um prazo, uma vez que você começou, você deve ter aí o temporizador, 3 horas para realizar. Então, tá aí, a questão, né, a primeira questão, você vai escolher uma das alternativas, as provas que são elaboradas exclusivamente por instituição, a grande maioria tem até a alternativa E, então são 5 alternativas que você pode aí optar por uma ou outra. E assim que acessar a prova, você já vai ver a sua primeira questão, com o enunciado. A questão vai ter uma lista, né, se ela tiver, melhor dizendo, uma lista de fórmula, como não é o nosso caso, né, gente, que a gente não estuda matemática, então pode ficar tranquilo, você não vai precisar acessar qualquer fórmula para realizar essa questão, né. E aí nós vamos observar também na primeira tela, no campo que destacamos aqui ao lado, é o gabarito. Nele você pode navegar pelas questões, clicando nos números e após responder uma questão, a alternativa marcada vai aparecer. No caso aqui eu coloquei, né, aqui no tutorial, 1E, e aí então já vai mostrar aqui que a 1 já foi respondida. Olha só que legal, tem um reloginho aqui, né, mais uma vez, o temporizador, onde vai estar já contando o seu tempo da prova. Aqui então nós temos mais uma orientação aqui, né, como mostra a tela, temos mais uma opção para questões com imagens, geralmente nós não trabalhamos com tantas imagens, a depender aí da disciplina, passando o cursor do seu mouse por cima da imagem, ele vai expandir, então às vezes a imagem é pequena, você vai passar o cursor, vai aumentar. Para seguir com a prova, você pode utilizar também os campos anterior ou próximo, você pode ir e voltar nas questões, tá, independentemente de eu ter respondido ou não. Importante aqui, se o aluno marcar uma alternativa na questão por alguma inconsistência na conexão com a internet, o sistema não salvar essa alternativa, a mensagem embaixo irá aparecer. Olha só, não foi possível salvar a sua resposta, tente novamente. Né? Então, ele vai identificar que você não está conectado na internet e ali, então, ele já vai emitir esse comunicado para você. O aluno, nesse caso, então, ele deve voltar na questão e realizar até que a conexão com a internet seja estabelecida e o sistema possa salvar a alternativa selecionada. Se a internet desconectou, então, mais uma vez, né, reitero, você vai, então, ter que retornar. Basta conectar de novo com o seu RA, o seu código localizador e acessar a prova. Lembrando, né, que aí você já vai ter utilizado um certo tempinho lá da prova e vai voltar da onde parou o tempo. Então, só clique em finalizar quando você tiver certeza que terminou a prova. E devo lembrar vocês também que mesmo que você não tenha finalizado a prova, mas houve aí o encerramento do tempo, a prova ela vai finalizar automaticamente. Então, precisam ter cuidado aí na realização da prova digital. Prova finalizada, já disponibilizamos para você, no caso, a instituição vai disponibilizar já o gabarito, né, com a quantidade de questões, na verdade, os seus acertos e os seus erros, né? No caso aqui, eram 16 questões, já identificou que você acertou 11 das 16. E aí, no caso, então, você, como já finalizou, você já vai ter uma noção aí até de quantidade de questões que você acertou. O gabarito vai estar disponível de acordo com o calendário, no dia 12. Então, devo lembrar para vocês, dia 10, né, de junho encerra o prazo. Dia 11 de junho é feriado, Corpus Christi. Dia 12, que eles vão divulgar. O processo de contestação de questões continua o mesmo. Você tem aí 48 horas para contestar as questões, contadas da data da divulgação do gabarito. E aí, boa prova para vocês, tá? Se vocês acharam que eu falei muito rápido, né? Só é porque a gente também tem os nossos conteúdos e os avisos da minha disciplina, vocês podem, então, me questionar mais para o finalzinho da aula. Mas, salvo engano, a Adriele, que é a líder, ela recebeu o tutorial, mas o tutorial também está disponibilizado para vocês lá no portal. Certo, gente?
Então, fica aí as orientações. A minha prova da minha disciplina não vai ser pela prova digital, tá? Vai ser conforme foi no semestre passado, no bimestre passado, desculpe. Brielle, você abriu o microfone, você vai falar alguma coisa? Sim, eu acabei de ver no grupo dos representantes que foi encaminhado e eu não encaminhei para os nossos colegas, então eu peço para todos e eu vou encaminhar. Sem problemas, isso daí vocês vão aí analisar com calma, né? Até porque não é ainda hoje, nem amanhã que começa, vai ser aí na próxima quinta-feira. Dá tempo de vocês se organizarem e se ambientarem aí com essa nova sistemática, tá? Pessoal, em relação agora às avaliações, né, e os conteúdos da minha disciplina, o que eu quero conversar com vocês é exatamente o seguinte. Já tivemos uma primeira avaliação, eu ainda não lancei as notas, mas isso daí para mim não tem tanta dificuldade. Porém, eu disponibilizei hoje, eu até mandei, né, para o WhatsApp da líder, eu pedi para ela compartilhar com quem faz parte do grupo lá da turma. E quem não faz parte do grupo da turma, eu quero, então, comunicar a vocês o seguinte. Eu abri novamente as mesmas questões para quem não realizou por problemas sistêmicos. Eu coloquei o prazo até sábado, inclusive dia do meu aniversário, né? Mas, enfim, coloquei o prazo lá até sábado. Mas eu queria pedir encarecidamente para aqueles que não conseguiram fazer, façam o quanto antes. Por quê? Porque eu estou sendo aí, né, cobrada para lançar logo essas notas, eu não posso deixar para lançar depois. Então, meus caros alunos que não realizaram ainda, né, a avaliação, a primeira parcial que eu passei do bimestre, façam quanto antes. Se puderem, façam no máximo até amanhã, início da tarde, até o final da tarde. Por quê, professora? Porque eu já quero lançar essas notas. Então, por exemplo, você que ficou aí como retardatário, por acaso eu tenha lançado e você fez depois, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um processo de retificação de nota. Então, já ficam avisados, tá? Não vai ficar desesperado. Professor, você deu outro prazo e não sou nota. Não vou lançar. Porque eu estou sendo aí realmente, né, pressionada e eu preciso também lançar essas notas porque a gente já tem uma segunda atividade. Segunda atividade. Eu vou lançar na hora do intervalo para vocês. Tá? São 4 questõezinhas molezas, gente, ó, tô até com vergonha. Fácil, que vocês fazem com o pé nas costas. Eu vou lançar na hora do intervalo e vocês terão também um prazo aí para realizar até, deixa eu verificar aqui, como é fácil demais, é muito fácil. Eu vou colocar para vocês realizarem aí até quarta-feira, tá bom? Até o dia 3 de junho. Vocês vão entrar e vocês vão verificar que são questões subjetivas, você responde no cursor embaixo, tá? Só responde de forma organizada, tá, gente, para eu conseguir corrigir de forma mais tranquila, e aí vocês vão mandar para mim pelo próprio AVA também. Como são questões subjetivas, eu vou precisar olhar uma por uma, então, né, tomem cuidado aí nas respostas, tá bom, gente? E aí, essa segunda atividade, ela vai ter o peso de 1.000 pontos, tá bom? A primeira teve o peso de 1.500, a segunda, que eu vou colocar agora na hora do intervalo, tem o peso de 1.000. E a terceira vai ter o peso de 1.000 também, que eu vou colocar na semana que vem. Mas aí a atividade da semana que vem, eu vou dar um prazo para vocês até na outra semana. Vai ficar uma semana aí para vocês realizarem essa atividade. Diga, Adriele, qual é a sua dúvida? É até terça, é isso? Só para ver os dias aqui no calendário. Até o dia 3, quarta-feira. A quarta-feira. A segunda atividade, correto? Segunda atividade, a parcial 2 do segundo bimestre, coloca assim. Porque eu vou dar 3 parciais, né? E a parcial 3, que também vale 1.000 pontos até dia, será colocada? A parcial 3, eu vou colocar no dia 4 para vocês, e vocês vão ter até o dia 12 para responder. Eu vou colocar um prazo mais longo na parcial 3, porque vocês vão estar fazendo aí as provas interativas, né? Então, eu vou ter esse prazo um pouquinho maior na nossa terceira atividade aí do segundo bimestre.
Alguém ia me interromper para perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, Júlio, só para saber se eu estou na sala de espera para dar a entrada, é que eu vou sair do celular para o computador, cheguei em casa agora, estava no celular, no caminho. Se eu tiver aí para ser aceito, pode aceitar que eu vou desligar no celular, por favor. Tá bom, beleza. Obrigado. Nada. Bom, gente, mais alguma pergunta sobre as atividades? Serão colocadas em qual sessão? A parcial 2 e a 3 eu vou colocar no momento pós-aula da aula 16, encontro 16. Vai ficar agora tudo lá no final. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Pronto. Beleza, então, né? Agora a gente vai... Alguém mais? Alguma dúvida? Eu tenho. Beleza. Oi, pode falar. Na verdade, não é sobre os recados nem nada, é sobre o que está acontecendo em relação ao inquérito das fake news, já que a gente está aprendendo um pouco sobre o processo legal e todo o trâmite do processo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre que algumas pessoas estão dizendo que o STF agiu de maneira arbitrária ao propor um inquérito. E a gente está vendo em que a jurisdição é inerte. É o princípio da inércia da jurisdição. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre... porque eu li que eles têm um regimento interno que parece que quando a corte for atacada, ele pode abrir um inquérito, mas isso não fere de alguma forma a Constituição? Como que é? Adriele, é uma pergunta muito boa que você fez, inclusive até me lembrou, eu ia comentar alguma coisa disso com vocês. Gente, qual que é o meu posicionamento, até mesmo como professor de teoria geral do processo? Eu observo que este inquérito que foi instaurado aí pelo STF, muito embora tenha uma previsão no regimento interno, se nós formos nos apegar exatamente na hierarquia das normas, essa atitude do STF fere frontalmente princípios constitucionais. Se vocês estão estudando direito penal, que é um legitimar propositura de processo criminal, que é criminal? Ministério Público. Essa, né, gente, tomada monocrática por um ministro. Foi um ministro que foi lá e entendeu que ele era vítima, que a instituição estava em risco, e ele instaurou, né, esse inquérito aí, né, sozinho, sem decisão plenária. O que é a decisão plenária? De todos os seus outros pares. Então, o que ele fez? Foi lá e instaurou ele por conta dele, né? Então, eu entendo, sim, que houve violação de diversos princípios constitucionais, o princípio da demanda, ele também não teve legitimidade, e o princípio da inércia à jurisdição. Então, mas só para antecipar, eu não sei se vocês têm acompanhado aí, nós temos o atual presidente do STF que determinou a suspensão dessa decisão monocrática, e ele determinou também que fosse remetido aí para discussão plenária acerca deste inquérito aí das fake news, né? Flávio, acho que tem alguma dúvida. A dúvida é a seguinte, professor. Uma vez que o ministro, que tinha que cuidar da Constituição, ele transgride ela,
como que fica essa história? Olha, como fica essa história? Com base no princípio da separação dos poderes, quem vai, então, no caso aí, vamos dizer assim, atacar, se for o caso aí de violação à lei, à ordem ou à norma, o nosso poder legislativo. Tanto é que eu não sei se vocês ouviram aí comentários, já existem 2 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu não sei se vai passar, né, mas é um direito aí que nós temos previsto, e quem é o responsável por processar e julgar esse pedido de impeachment é o Senado Federal, que é o outro poder, que é o poder legislativo. Então, assim, na minha opinião, né, aí vocês estão perguntando já uma opinião pessoal da professora, eu entendo que o STF extrapolou, né, os seus poderes constitucionais. Como a Adriele bem disse, tem um argumento, tem um regimento, mas eu entendo que com base no princípio da hierarquia das normas, o que eu tenho aqui, gente, lá na pirâmide de Kelsen, que eu acredito que vocês já devem ter estudado esse semestre, se não estudaram, vão estudar mais adiante, e já estou falando para vocês também. Kelsen positivista, doutrinador positivista, que instaurou o direito positivo, que é o direito das normas, o direito das leis. O que ele fala na pirâmide? Quem que está no topo? Constituição Federal. Logo abaixo que eu tenho todas as normas infraconstitucionais que devem obediência à Constituição Federal. E sabe onde que está regimento interno de tribunal, gente? Está lá no pé da pirâmide. Regimento interno de tribunal, ele não é feito por poder legislativo, ele é feito pelo próprio tribunal. Então, observem vocês que hoje nós temos, não só no STF, tá? No STJ também, em outros tribunais, uma modalidade que eu vou falar para vocês aqui, né? De tentativa, muitas vezes, de justificar o injustificável, né? Tenta fazer aquela famosa gambiarra jurídica. Então, eu acredito que ainda vai dar muito pano para a mão, ainda vai ter muita discussão. Eu fiquei muito feliz, né, de receber essa notícia aí, que o atual presidente, né, do STF, até porque o Dias Toffoli está afastado aí, né, por alguns dias, ele ficou com suspeita de coronavírus, mas não deu, né, deu negativo para coronavírus. Então, o atual aí, presidente provisório, ele, então, foi lá e suspendeu essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos acompanhar aí a cena dos próximos capítulos, certo? Bom, gente, fora essa questão midiática, né, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: nós estamos, como eu disse no início da aula, aí, partindo já para um encerramento. Como ficou aí bem clarificado para vocês, na próxima quinta já vai ter a abertura das provas interativas. Via de regra, tá? Conforme o calendário, eu não teria mais aí essa questão de ter que ministrar aula para vocês expositivas, até porque, conforme o calendário da instituição, já era em tese aí para eu já, como eu posso afirmar, dispensá-los os, né? Desculpa aí a brincadeira com a língua portuguesa. Mas o que eu quero que vocês pensem, vamos refletir aí, tá bom? Até o final da aula vocês me dão uma resposta. Quinta-feira que vem, eu ainda gostaria de ter mais um encontro com vocês com aula expositiva. Mas aí vocês vão ter que deliberar isso aí, tá? Em conjunto, aqui nós estamos com 21 alunos, né, na turma agora. Vocês vão precisar deliberar em relação a isso, porque eu não posso em nenhum momento prejudicar a realização dessa prova de vocês. Não posso enfrentar isso, por exemplo, a professora estava dando aula, por isso que eu não fiz a prova, eu perdi o prazo. Então, fiquem pensando, reflexivos, se a grande maioria aí, né, eu preferia a unanimidade, concordar que na semana que vem a gente tem aula, o que vai ser minha proposta? Eu vou falar para vocês sobre o processo de conhecimento, tá? E aí, vou, né, trazer aí uma espécie de encerramento já da nossa disciplina. Agora, se não for possível, hoje, em tese, então, é a nossa última aula expositiva, tá? Então, vamos começar. No final da aula aí vocês me respondam, tá? Porque hoje nós temos bastante coisa. Quem já baixou aí a minha aula lá do Encontro 16, pode observar que o que a gente mais tem aí é conversa para hoje, né?
mas nós vamos fazer ele de uma forma um pouco mais otimizada, tá bom, gente? Eu quero apenas, então, somente, então, finalizar a comunicação dos atos processuais, que eu vou só lembrar para vocês aí bem rapidinho, tá? Na aula passada, foi mais ou menos por aqui que eu parei com vocês, que eu disse que os atos, eles devem ser comunicados às partes, certo? Eu preciso comunicar os atos às partes. E esses atos, eles são comunicados de qual forma? Nós começamos a falar sobre a citação, certo? Lembra do Czinho, ó, C de citação. Vamos lá na casa do réu citar ele para dar conhecimento. C de citação, C de conhecimento do processo, e falamos de todas as modalidades de citação, certo? E eu falei para vocês também sobre intimação. O que é intimação? A intimação, ela pode ser pessoal, pelo diário oficial, por meio dos advogados, intimação eletrônica, e ela acontece no meio do processo, tá? O processo está lá tramitando, o juiz marcou, por exemplo, uma audiência de instrução, ele vai precisar intimar o autor e réu pessoalmente para comparecer, vai precisar intimar a testemunha para comparecer no ato. Então, são aqueles atos de também informação. Enquanto citação é conhecimento, e eu vou instaurar o que, gente? O contraditório, ó, tudo C, né? Contraditório, conhecimento do processo por meio da citação. Aqui na intimação eu vou informar. Por isso, ó, vamos associar. O I de intimação é para quê? É para informar, certo? Vamos informar a parte da existência, então, deste ato. Eu vou precisar comparecer para praticar o ato, é um ato pericial, é uma audiência, e por aí vai. As cartas. O que são as cartas, gente? Nós falamos um pouquinho sobre competência já, né? E nós falamos sobre a competência territorial do juiz. O que significa dizer isso? Que cada juiz ele está adstrito, ele está vinculado ao seu território. Ele não pode, né, decidir no território do outro, vamos dizer assim. Então, as cartas, elas têm essa ideia, tá? Qual que é a finalidade? Eu, juiz, aqui da comarca de Cuiabá, preciso cumprir um ato lá na comarca de Sinop. Eu posso mandar lá na comarca de Sinop? Não, lá tem um outro juiz, que é o responsável por aquele território. Então, com base nesse raciocínio, pessoal, eu vou, então, juiz aqui da comarca de Cuiabá, encaminhar uma carta. É uma espécie de pedido, porque me falta jurisdição naquele lugar. Então, para me faltar jurisdição naquele lugar, eu vou mandar, então, uma carta para o juiz, que é o competente daquele lugar, cumprir essa decisão que eu tenho aí necessidade. Então, em razão desse princípio da aderência ao território, lembram lá, ó, competência lá da territorialidade, quando for necessária a prática de um ato fora dos meus limites territoriais, fora dessa competência que eu tenho a aderência, esse juiz, então, deverá utilizar a carta precatória ou a carta rogatória, tá? No primeiro caso, por lhe faltar competência, e no segundo, por faltar jurisdição. Gente, o que é carta rogatória? Quando eu preciso praticar um ato fora da jurisdição nacional, fora do nosso país. E a carta precatória, ela já tem uma outra finalidade, quando o juiz ele não tem competência para atuar naquela comarca, naquele território, certo? Existem algumas exceções aos princípios da aderência que eu acho bem interessante. Por exemplo, citação pelo correio. Gente, eu posso mandar aqui ao juiz de Cuiabá uma citação lá para São Paulo por meio de correspondência. Não preciso de carta precatória nesse caso. Citação, intimação, notificação, penhora e outros atos executivos em comarcas ou seções contíguas. Quando eu falei para vocês sobre a citação, né, até mesmo lá na nossa matéria de competência, eu falei um pouquinho sobre as comarcas contíguas, igual o exemplo Cuiabá Várzea Grande, né, são comarcas contíguas. Então, nesta circunstância, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 255, autoriza, então, ou melhor dizendo, dispensa a necessidade de eu ter aí uma expedição de uma carta precatória.
Bom, terminamos então as modalidades de comunicação dos atos processuais e não poderia deixar de conversar com vocês sobre as nulidades, certo? Gente, o que são as nulidades do processo? São atos que foram praticados sem as observâncias das exigências da lei. É quando eu pratico um ato que eu esqueci uma exigência legal, ou o processo foi lá tramitando lá atrás, teve uma prática de um ato. Então, a nulidade, ela visa exatamente o quê? Trazer regularidade para o processo. E a gente falou um pouquinho lá no princípio da instrumentalidade das formas, que eu não tenho tanta exigência legal para a formalidade da prática de alguns atos. Mas, quando o CPC traz algumas exigências que eu preciso observar, e se eu não as observar, eu, então, estarei suscetível a ter aquele ato praticado, decretado nulo de pleno direito pelo tribunal ou até mesmo pelo juiz. Aqui nós temos uma expressão em latim, venire contra factum próprio, que significa dizer aqui que é vir contra seus próprios atos. Vamos ler aqui o CPC, artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação dessa não pode ser requerida por quem deu causa. Isso é a expressão em latim, vir contra seus próprios atos, venire contra factum próprio. Então, a parte que deu causa à nulidade, ela não pode alegar lá na frente essa nulidade para poder se auto-beneficiar. Ela não pode agir contra aquele próprio ato que ela praticou que, eu esqueci, é um ato nulo, excelência, por favor, decrete nulidade para o cara queira praticar novamente. Aquele que criou nulidade não pode alegar ao seu favor. Então, fica aí a primeira dica em relação às nulidades. Segunda, artigo 188 e 277, ele fala, então, exatamente do que eu já antecipei, as instrumentalidades das formas, né? E a gente sabe que os atos, eles independem de forma determinada, salvo, né? Eu gosto muito da parte onde fala salvo, peraí, então tem atos que exigem aí determinadas formalidades. A gente até falou, gente, qual é um ato que é extremamente formal? Acabei de falar para vocês. Citação. A citação é um ato solene que precisa ser demonstrado no processo. Mas a gente também já conversou que a citação ela pode ser suprimida. Quando que ela pode ser suprimida? Quando a parte ré comparece no processo. Vai lá e faz uma petição no processo por meio de um advogado previamente constituído e aí, então, nem teve expedição de mandado de citação, professora. Posso, então, entender que houve citação? Posso. É plenamente possível, parte compareceu, subentende-se, então, que ela já teve conhecimento do processo. O 277, quando a lei prescreveu determinada forma, o juiz vai considerar válido o ato se realizado de outro modo, ele alcançar a finalidade. Aí o exemplo que eu acabei de falar sobre citação para vocês, né, que pode ser realizado de outra forma. É nulo o processo. Olha a minha dica aqui para vocês, ó. Gente, isso aqui é importantíssimo e, inclusive, nós temos uma previsão muito semelhante dentro do Código de Processo Penal, né? Vocês estão estudando o penal aí, eu percebi no primeiro semestre, igual eu falei para vocês, uma confusãozinha aí, né, com uns artigos lá do processo penal, mas, enfim, nós temos uma previsão bem semelhante aqui também no CPC, tá? Então, se aquela demanda, por exemplo, exige a intimação do Ministério Público e ele não for intimado, acompanhado, feito, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma exigência, então, legal, o processo, o juiz ele vai invalidar os atos praticados a partir do momento, gente. Então, vamos entender o seguinte. Nós temos uma teoria que é a teoria do aproveitamento dos atos processuais. Quando a gente estuda a nulidade, nós precisamos compreender o seguinte: teve um ato praticado que for em desconformidade da lei, primeira coisa que a gente pensa, posso aproveitar? Se eu posso aproveitar, eu aproveito. Se eu não puder aproveitar, não vou aproveitar. Tá, ponto. Segundo, vou decretar a nulidade do processo todo ou só daquele ato em diante? Segunda resposta, só daquele ato em diante.
qual é a visão do processo civil? Nós precisamos aproveitar a maior parte dos atos praticados possíveis. Então, olha aí, gente, o que nós temos é exatamente isso que eu falei. O juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Então, vamos lá na linha do processo. Petição inicial, contestação, impugnação. Aí o juiz já pula lá para a audiência. Só que antes da audiência, o Ministério Público deveria ter sido intimado para se manifestar em relação ao processo. Pergunta a vocês. O juiz pulou para a audiência, realizou a audiência. Quais atos serão anulados aí? Só a audiência. Ele vai intimar o MP vai manifestar se vai ter ali prejuízo ou não naquela audiência praticada, e se tiver prejuízo na audiência praticada, aí sim ele vai falar, audiência nula, vamos realizar novamente. Tá vendo, gente? Como que o nosso processo civil, ele se preocupa em não ter esses atos. A nulidade, então, ela só vai ser decretada após a intimação do MP, e o MP vai se manifestar se entende que aquele ato deve ser repraticado, né, vamos dizer assim, ou não. Qual o momento adequado para alegar nulidade? A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar aos autos. Então, imagine vocês que o réu foi citado, e aí ele, quando é citado, ele já verifica que tem nulidade no processo. Ele já tem que alegar naquela hora, tá, gente? Ele deve alegar naquela hora aquela nulidade, senão, sob pena de preclusão. Ele não pode falar lá na frente, lembra que ele foi praticado lá atrás? Não, precluiu, já acabou, não falou nada, é como se fosse ali que você tivesse aceitado aquele ato. Não se aplica, gente, disposto no caput do 278, se for uma nulidade que o próprio juiz deveria decretar de ofício. O que significa essa expressão? O juiz decretar de ofício é independentemente da manifestação das partes, tudo bem? Independentemente do réu se manifestar, independente da parte autora se manifestar, o juiz ele era obrigado a reconhecer. E, turma, observem vocês, não só o juiz, até mesmo o desembargador, só no caso de recurso. No caso de recurso, pode ser decretada a nulidade para o seu processo voltar lá atrás, se for a situação aí de não aproveitamento desses atos processuais. Anulado o ato, vai considerar-se de nenhum efeito todos os subsequentes. Os pretéritos serão mantidos, né? Que dele depende, todavia, a nulidade de uma parte do ato não vai prejudicar as outras que delas sejam independentes. Vamos imaginar aqui que, no exemplo que eu falei da audiência, o Ministério Público deveria ter participado para perguntar, para dar o seu parecer. Então, fatalmente, essa audiência ela vai ter que ser anulada e realizada novamente. Agora, se é uma audiência que o Ministério Público não tinha obrigatoriedade de participar, ele vai ser mantido. Ao pronunciar a nulidade, o juiz vai declarar que atos são atingidos, é obrigatório, o juiz deve falar na sua decisão quais atos serão atingidos e vai ordenar as providências necessárias para que eles sejam realizados novamente. E nós temos aqui também a mesma situação da instrumentalidade das formas. Os parágrafos 1º e 2º, o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. E quando puder o juiz decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz também não vai pronunciar nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Geralmente, quem também pode arguir a nulidade, como eu já falei para vocês, é a parte que pode ser prejudicada com esse ato. Então, nessa situação, o juiz ele pode já decidir a favor da parte e falar, fique tranquilo, você está alegando nulidade no processo, mas não vai te prejudicar não. Então, já dá a sentença de mérito. Essa situação também é possível, né? E o artigo 283, o erro de forma do processo vai acarretar o que, gente? Unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Mais uma vez, teoria do aproveitamento dos atos processuais, devendo ser praticados que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais.
dar-se ao aproveitamento dos atos, desde que não se resulte em prejuízo à defesa de qualquer parte. Certo, gente? Então, dentro do processo civil, o que nós temos presente em relação à nulidade? Precisamos lembrar da instrumentalidade das formas, que afirma que os atos podem ser praticados de qualquer forma, salvo se existir previsão na lei para a determinada forma da prática daquele ato. Nessas situações, então, a parte que se sentir prejudicada vai requerer a decretação da nulidade sob pena de preclusão, se ela não alegar e for uma nulidade que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, o juiz, então, vai reconhecer a qualquer tempo, no caso, assim que ele tiver conhecimento daquele ato. Certo, pessoal? Então, eu dou por encerrada a aula dos atos processuais, e agora nós vamos entrar na nossa aula, né, que é o encontro 16. Nós vamos aí, então, estudar sobre as tutelas provisórias, suspensão do processo e a sentença, né, a extinção do processo. Bom, no que se refere aí às tutelas provisórias, eu quero antecipar para vocês uma seguinte situação. Nós não vamos aqui aprofundar, tá, no modo como eu gostaria nas tutelas, mas eu já vou antecipar para vocês. Vocês vão ter aí outras oportunidades durante o curso de Direito de falar sobre as tutelas. O processo civil não vai abandonar vocês assim tão fácil, tá? Vocês terão outras disciplinas, processos aí de execução, processos de recursos, vocês vão estudar isso aí mais à frente, tá? Mas conforme a proposta da nossa ementa, eu preciso trabalhar com vocês as tutelas provisórias. Antes de falar para vocês sobre como é hoje, eu preciso de forma bem rápida antecipar para vocês o quê? No CPC 73, nós tínhamos algumas tutelas que recebiam o nome de cautelares nominadas e cautelares inominadas. Lá no CPC 73, nós tínhamos o quê, então? O processo comum, tá? Que é o processo de conhecimento, que é um rito que a gente vai ensinar na aula que vem, né? Que na verdade vocês aí vão depois me dar essa resposta. Processo de conhecimento. Nós tínhamos CPC 73, processo de execução. Nós tínhamos CPC 73, procedimentos especiais e os processos cautelares. E a parte de recursos, né? Era como se fosse uma divisão em 5 partes do processo. Com o CPC 15, o que aconteceu com o processo cautelar? Ele foi inserido dentro da tutela provisória, ou seja, é meio que ele estivesse desaparecido. Tá? O procedimento cautelar desapareceu, que era exatamente as cautelares nominadas. Quais são as cautelares nominadas? Só que eu coloquei os exemplos para vocês, tá? Arresto, sequestro de bens, arrolamento de bens, busca e apreensão, ou seja, eu entrava com esse processo para pedir essas situações cautelares e o processo acabava ali. Eu queria, por exemplo, produzir uma prova antecipada. Era um exemplo de um processo cautelar. Aí depois eu entrava com o processo principal. Então, de certa forma, o que o CPC 15 fez? Ele trouxe essa mudança no rito das tutelas provisórias. Ele disse o seguinte: não, vamos unificar tudo aqui, até mesmo na parte mais próxima do início do nosso Código de Processo Civil, que vocês já vão começar a estudar aqui comigo agora. Então, eles realizaram essa reorganização, esse reajuste. Então, como eu digo aqui, a supressão desse procedimento cautelar não significa que ele sumiu, mas sim, o CPC ele trouxe uma inovação e trouxe essa previsão genérica. Ele não traz mais, gente, então, as cautelares nominadas, igual eu falei, arresto, sequestro, arrolamento de bens, não. Vocês, então, se a gente for precisar dessas tutelas aí cautelares, por exemplo, como a gente vai falar hoje, eu vou, então, me valer dessa situação, poder geral de cautela. Manteve a tutela antecipada e criou, então, novas modalidades de tutela provisória, tutela de urgência e tutela de evidência. Então, nós vamos estudar essas 3 possibilidades
de tutelas provisórias. Vamos começar pelo conceito. Afinal, professor, o que é tutela? Né? Eu sempre venho falando para vocês que tutela é aquele bem da vida, né? É aquilo que eu quero. Tutela é proteção, gente. Aqui, ó. Tutela é uma proteção. E quem que vai dar essa proteção? É o juiz de direito. Por isso que aqui dentro do conceito, nós afirmamos o quê? Que são provimentos jurisdicionais ou judiciais, né? Provimento. O que é provimento? Ele vai apreciar e vai prover aquilo que eu estou pedindo. Aquilo que eu estou pedindo que muitas vezes não dá tempo de esperar. Vai gerar, então, que uma antecipação. O juiz ele vai receber aquele processo e ele vai antecipar algumas situações da inicial, com base nas tutelas provisórias. O objetivo do quê, gente? Se você puder, destaque isso daqui. Resguardar o resultado prático do processo ou adiantar os efeitos de uma decisão. Então, eu posso, dentro já da petição inicial, preencher alguns requisitos que vai aí convencer o juiz de direito a me conceder uma tutela. O juiz de direito, então, vai falar o seguinte: não, eu observo que aqui já existem provas suficientes para eu antecipar os efeitos de algum dos pedidos do autor. Então, com essa intencionalidade, eu posso requerer uma tutela provisória, que ela pode ser modificada ou não, e a gente já vai verificar essas possibilidades. Então, nós vamos estudar, né, neste primeiro momento, dos artigos 294 e 311 do Código de Processo Civil. Se você está com o seu vademecum aí, abre ele lá, nós vamos ler diversos artigos, tá bom? E se você não tem um vademecum, você pode também realizar a abertura aí pelo site do Planalto, tá? Aí pelo computador. Aqui nós temos, né, Donizete diz, né, o conceito também de tutela, que é um provimento que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo e assegurar o seu resultado prático. Vou falar vários exemplos para vocês, e vocês vão perceber aí, por meio desses exemplos, essas tutelas, né? As tutelas provisórias de urgência são compatíveis com qualquer procedimento, ou seja, o comum, especial ou jurisdição voluntária. Então, eu posso pedir uma tutela para o juiz, em vez de esperar o processo até no final, eu já posso pedir uma antecipação dessa tutela com base na urgência em qualquer rito, gente, qualquer procedimento, tá? Seja o comum, seja o especial. O que é especial mesmo? É quando lá no Código de Processo Civil, para determinados pedidos, existem determinados procedimentos, tá bom? E jurisdição voluntária, a gente já estudou o que é. São aqueles processos onde eu não tenho partes antagônicas. A jurisdição voluntária é quando só tem uma parte, só o autor ou os autores, mas eu preciso de um provimento jurisdicional. Também posso pedir uma antecipação, professora? Posso. Com base nessa tutela aí, de urgência, posso pedir antecipação, tá bom? Aqui no livro didático, ele nos apresenta um esqueminha acerca das tutelas provisórias. Então, vocês podem perceber que tutela provisória é gênero. Quando eu falo é gênero, é como se fosse um conceito genérico, tá? Tanto é que o 294 até o artigo 294 até o 299 fala das disposições gerais, tá bom? Que é o conceito genérico das tutelas provisórias. Gênero. E quais são as espécies? Eu tenho a espécie tutela de urgência e tutela de evidência, tá bom? Dentro da tutela de urgência, eu tenho a tutela de urgência cautelar e eu tenho a tutela de urgência antecipada ou satisfativa, certo? Pode ser deferida em qualquer momento aqui, né? Antecedente ou incidental. E a gente já vai estudar qual é o significado de cada uma dessas palavras aqui, antecedente e incidental. E eu tenho a tutela de evidência, que na minha visão é a mais moleza aí para a gente entender, tá? Que ela também pode ser antecipada ou satisfativa, e ela pode ser conferida aí em um momento também incidental. Certo, gente? Então vamos aqui começar o estudo.
As tutelas provisórias, elas então partem do pressuposto de concessões de liminares. O que são as liminares, né? A liminar é um gênero que poderá ser tanto cautelar ou antecipado. Gente, eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar da expressão liminar. A liminar, ela tem a ideia de que ela pode ser concedida até mesmo antes da citação ou intimação da parte contrária. Então, o juiz, quando ele recebe a petição inicial, e se tiver um pedido ali de liminar, no caso é uma tutela provisória, e com o objetivo de evitar a frustração do cumprimento dessa medida a ser concedida, ele já concede, então, aí uma liminar. A provisoriedade das liminares significa que essa não vai perdurar eternamente. Gente, é uma decisão. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre os atos do juiz? Eu falei sobre os 3 atos do juiz: sentença, decisão interlocutória e despacho, certo? As tutelas provisórias não é sentença, porque não está decidindo definitivamente o mérito. E ela também não é despacho, porque ela tem cunho decisório. O que é, então? Uma decisão interlocutória. É uma decisão que vai decidir diversas situações. Não vai decidir tudo, mas já vai decidir situações que, na sua grande maioria, são situações de urgência. Então, a provisoriedade das tutelas provisórias significa o quê? Que ela não vai durar eternamente. Que pode vir o réu e falar o seguinte: excelência, não é bem assim, do jeito que o autor está contando a história. E o juiz, ele pode, com base no poder geral de cautela, até mesmo revogar essa liminar que ele mesmo concedeu. Ou ele pode confirmar na sentença. Pode perdurar até o final do processo e chega lá na sentença e fala: confirmo a decisão provisória que eu concedi lá no início do processo. Então, gente, por que tem esse nome provisório? Porque ela tem provisoriedade. Pode durar até o final e ser confirmada, como não pode. Pode vir aí o réu e produzir um monte de prova, até documental, falar: excelência, o senhor se equivocou, o autor mentiu, te induziu a erro. Os advogados gostam muito de usar essa expressão: induziu o juiz a erro. Então, o que aconteceu? O juiz, ele pode, com base aí nessas argumentações, legislação probatória, e com base na provisoriedade, como a característica das tutelas provisórias, então, reformar essa decisão por meio até de uma outra decisão interlocutória. Estabilização da tutela. Destaque isso daqui que é muito interessante, é muito importante. O que vai acontecer? Imagine vocês que eu entrei com a petição inicial, tá bom? O réu foi citado. E quando o réu foi citado, ele também já foi intimado lá da decisão da tutela provisória que foi deferida pelo juiz, tá? E aí o réu viu aquela decisão e falou: meu Deus, é agora, o que eu faço? Vou ter que cumprir já. E ele perde prazo para recurso, ele não recorre. Sabe o que acontece nessa situação? Estabilização da tutela. O que significa dizer? Lembra que eu disse sobre a provisoriedade? Então, se o réu não recorre, ou mesmo ele recorrendo, o seu recurso, se ele é improvido, ou seja, ele perde o recurso dele, a decisão não é modificada, acontece essa figura jurídica, estabilização. Vai se tornar estável a decisão. E essa decisão, então, ela vai ser exigível até que ela seja modificada na sentença. Gente, vamos começar a trabalhar com exemplos, tá? Eu gosto muito da área de família, vocês já perceberam. E essa semana eu distribuí uma inicial com pedido de tutela de urgência, tá? A tutela de urgência, de natureza aí antecipada. E eu pedi ao juiz o quê? Um deferimento de uma liminar de alimentos. Né? Pensão alimentícia. Gente, vocês acham que a pensão alimentícia dá para esperar até o final do processo? Não, né? Criança precisa de pensão para agora, né? Como eu ia dizendo, até para ontem. Então eu fiz um pedido aí dessa tutela
provisória de urgência, falando, excelência, eu estou pedindo alimento definitivo lá na sentença, que eu condene o réu a pagar, vou chutar, né, não vou falar aqui os valores que eu pedi, pagar 5 salários mínimos de pensão. Mas eu não tenho condições de esperar, eu tenho urgência, eu tenho muita urgência. Se eu esperar o andamento do processo até lá, a criança pode ter morrido de fome. Então, eu preciso de uma tutela. Então, o juiz ele vai pegar no inicial, gente, ele não vai citar o réu para depois ele me dar uma tutela. Ele já vai dar tutela agora. Ou ele pode negar meu pedido de tutela, e nesse caso eu vou entrar com recurso. Mas na grande maioria das vezes, quando fala em matéria de pensão alimentícia, por ter muitas vezes interesse de menor, o juiz ele vai conceder. Nem que seja o valor que eu estou pedindo, né? Geralmente a gente pede bastante aí, né, para o juiz dar um mediano. Então, nessa situação, imaginem vocês, quando vai citar o réu, lá o devedor de alimentos, vamos dizer assim, ele já vai, além de ser citado, já vai receber a decisão para ele cumprir. Ó, tá aqui, já tem que pagar pensão alimentícia. E se ele não fizer nada, ou melhor dizendo, não recorrer dessa decisão, essa decisão ela vai se tornar estável. O que significa dizer? Até o final do processo, ele vai ter que pagar 5 salários mínimos, se for a decisão do juiz. E quando ele vai parar de pagar? Só se o juiz mudar na sentença. Se o juiz não mudar na sentença, ó, sinto muito, estabilizou e confirmou a sentença. Quando que a tutela é concedida? Diga, Flávio. Professora, nesse caso aí, a tutela vai junto com a ação já no início? No início. No meu exemplo aqui, foi no início da ação. Mas você lembra que eu falei que ela pode ser até mesmo incidental? O que significa incidental? Posso ser lá na frente, eu posso requerer, mas não confunde não, tá? Nesse primeiro momento foi no início. Acho que é a Adriele, né, que quer fazer pergunta. No caso, por exemplo, o juiz determinou uma tutela em que determinou, vamos supor, 10 salários mínimos. E depois, no andamento do processo, viu que o correto seria 5 salários. Como que ocorre esse reembolso, ou não ocorre o reembolso? Como que é esse processo? Como que é o caso? No caso da pensão alimentícia, Adriele, especificamente, não existe reembolso. A decisão dos 10 salários, ela se tornou estável, até que o juiz verificou que o réu não tinha condições de pagar 10, aí mudou. Aí, a partir da data dessa mudança, que vai valer os 5. O que ele ficou lá para trás, ficou, pagou. Não vai ter reembolso, não vai ter essa situação. Mas e no caso de uma outra decisão, não sei um exemplo em que ele pode... Também não tem, porque a decisão, ela é estável enquanto ela vai produzir efeitos enquanto ela tiver aí a sua vigência. Mudou, acabou. Aí não vai mais ser exigível. Por exemplo, eu posso colocar aí para você... o réu ele recebeu uma decisão liminar para poder suspender o seu nome do Serasa, né? Seu nome foi negativado. Aí produziu o processo e provou que, na verdade, você devia. Você tem a dívida e a negativação é devida. Né? Mudei o exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Nessa situação, o cumprimento dele lá atrás já foi. Agora ele vai voltar e vai colocar seu nome de novo no Serasa, porque ele provou que você é realmente devedor, ele não tinha razão nenhuma para poder ter aí essa decisão liminar, mas já ficou lá atrás. Entendi. A tutela, ela é concedida, então, em decorrência, tá? Dessa demonstração da probabilidade de êxito, a partir das alegações da parte que está requerendo, e provas juntadas ao processo, sendo estes aspectos somados ao risco da ineficácia do provimento final. Gente, aqui nós temos até uma expressão em latim, né, eu não coloquei para vocês, mas nós temos aqui o perigo da demora, que nós também falamos periculum in mora, tá? Que é uma expressão em latim. Então, o juiz, ao deferir essa tutela provisória, em especial a tutela provisória de urgência, ele vai verificar
periculo in mora e a probabilidade do êxito, né? Que é o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito. O juiz ele vai verificar e falar, realmente, o que a parte autora está falando é condizente, né? Vou voltar no meu exemplo da ação de alimentos. Tem vínculo de parentesco, né? O réu é genitor, está aprovado algumas das despesas, apesar que as despesas são presumidas, no caso de pensão alimentícia. Está demonstrado que o réu tem condições, é servidor público, ou é empresário, ele tem renda, né, mediana. Então, probabilidade de êxito de lá na sentença ser confirmada é muito grande. E o perigo da demora, enquanto não for deferido, ele então vai poder sofrer aí algumas dessas consequências, né? Continuando naquele esqueminha, então já falei aí para vocês, tá? Dessas situações vamos lá, fundamento. Agora nós vamos falar do objeto. Em relação ao objeto, as tutelas provisórias de urgência se classificam em cautelares ou satisfativas ou antecipadas. Cautelares visam garantir o resultado prático ou útil da demanda, certo? E as satisfativas, elas buscam a antecipação dos efeitos de um provimento jurisdicional, que seria, em tese, concedido apenas na sentença. Tá? É um dos nossos maiores exemplos aí. Com a antecipação, a parte busca, então, assegurar o direito para que ele já produza imediatamente os seus resultados. Para quem esperar, você já tem provas, e essas provas vão conduzir o juiz lá no final, na sentença, somente comprovar isso que eu estou argumentando. Então, o artigo 300, aqui nós temos o artigo 303 do CPC, tá? Que nós vamos aqui falar bem rapidamente. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar seu requerimento da tutela antecipada e à adjudicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano do risco do resultado útil do processo. Então, nós temos também aqui, dentro do 303, essa possibilidade aí, tá, gente, da sua fungibilidade, né? Caso entenda o juiz que há elementos para concessão de tutela antecipada, nós temos aí a possibilidade, então, do juiz converter. Eu entrei com pedido cautelar, mas, na verdade, é de natureza antecipada. E por que nós falamos natureza antecipada? Porque, leia-se, eu quero antecipar os efeitos da sentença final. Aqui na cautelar, não quero antecipar os efeitos da sentença final, gente. Na cautelar, vou usar essa expressão, tá? Acautelar o resultado da demanda lá no final. Eu só quero assegurar aquela situação jurídica. Aqui na satisfativa, eu quero satisfazer uma parcela do meu direito, porque eu já tenho documentos que demonstram aí, eu tenho também, né, esse perigo da demora e a probabilidade do êxito bem demonstradas ao juiz. E em relação ao momento, eu tenho também duas classificações, antecedente ou incidental. Antecedente é realizado antes do ajuizamento do pedido principal. O que acontece nesse momento de requerimento antecedente? É possível, então, gente, olha só, eu vou dar um exemplo que eu tive na prática, tá? Não sei se eu já falei para vocês de uma ação que eu entrei contra um plano de saúde. Salvo engano, eu já falei, mas cabe exatamente aqui no antecedente. Essa ação contra o plano de saúde, primeiro momento, o meu cliente ele estava sendo ameaçado do corte do plano de saúde. Um cliente idoso, mais de 65 anos. E aí o plano de saúde mandou uma cartinha e falou, em 30 dias, vou cancelar seu plano de saúde. Sendo que ele estava pagando, tudo certinho, mas a justificativa do plano de saúde é porque o contrato com a empresa que ele trabalhou tinha sido cancelado. Que era aquelas planos de saúde de modalidade empresarial. E aí, nessa situação, a gente lá no escritório desesperado, que a gente falou, não, peraí, vamos ajuizar primeiro uma ação antecedente. Vamos pedir para o juiz para primeiro manter o contrato.
porque o nosso cliente tem urgência. E foi isso que nós fizemos. Entramos primeiro, o momento, qual foi o momento? Entrei primeiro com uma tutela provisória em caráter antecedente, que foi com essa natureza cautelar, e eu pedi ao juiz o quê? Excelência, mantenham o contrato, meu cliente é idoso, ele não pode sofrer o risco de não ter um plano de saúde, ponto. O juiz referiu. Só que o que acontece? O juiz concedeu um prazo de 30 dias para o aditar inicial. O que significa dizer? Eu não tinha só esse pedido. Eu tenho outros pedidos, e aí eu já vou até antecipar para vocês. Eu pedi indenização por danos morais. Imagina, né? Meu cliente sofreu esse prejuízo na sua moral, eu fiz toda uma argumentação, lógico. Já também requeri a diminuição do valor da mensalidade do plano, ele tem 65 anos, paga quase R$2.000 por mês de plano de saúde. Então, vamos pedir também uma redução com base em cálculos contábeis. Então, o que eu quero explicar para vocês? Primeiro, eu entrei com aquilo que era urgente, que é cautelar, não dava tempo de eu entrar com a inicial totalmente elaborada, e aí depois o juiz me deu mais 30 dias para emendar. Aí eu fiz os demais pedidos, que eram também relacionados contra a mesma parte que incidental. O que é incidental? Né, o momento da tutela provisória durante o processo principal, certo? Durante o processo principal, nós podemos, então, requerer essa tutela provisória. Gente, a tutela provisória, ela pode ser requerida tanto na inicial, quanto incidentalmente, quando a parte entender pela necessidade no meio do processo. Eu vou dar um exemplo até que a Adriele me perguntou, tá? Não foi bem essa pergunta, né, que ela quis que eu respondesse, mas só para vocês entenderem. Imaginem que eu tive lá, no mesmo exemplo, uma liminar de alimentos que deferiu o pagamento de 10 salários mínimos. Aí o réu falou, não, tudo bem, né? Tem conta de pagar os 10 salários, mas de repente veio aí essa situação aí do Covid-19, passaram-se 6 meses no andamento do processo, que foi com deferida liminar. O que aconteceu com ele? Perdeu o emprego. Pergunta, ele tem condições de continuar pagando 10? Gente, quiçá vai ter dinheiro para poder se autossustentar muitas vezes, né? Mas 10 salários mínimos não. Então ele pode, no meio do processo, fazer um pedido incidental. Vamos entender o que é incidental? É como se fosse um incidente. No meio do processo, ninguém esperava, teve aquele pedido. Mas é um pedido que, de certa forma, tem sua urgência. Então, aqui o réu ele pode realizar um pedido incidental no trâmite do processo, falar, excelência, perdi meu emprego, requer-se, então, a alteração daquela tutela que foi concedida para a parte autora, daquele pedido liminar, com base na urgência que foi concedida pela parte autora. Agora, quem tem urgência sou eu. Então, vai depender aí da necessidade, igual eu coloquei aqui para vocês, da expressão no meio, né? No caso aí, no andamento do processo. Quais são os pressupostos para deferimento das tutelas, né? Nós temos aí, no artigo 300, a tutela de urgência. A tutela de urgência, ela pode ser deferida quando houver probabilidade do direito, né, que eu já falei para vocês, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, o juiz ele vai analisar esses dois. Probabilidade, que é demonstrado por meio de provas, e mais a previsão legal. Provas aqui, gente, inicialmente documentais, né? Perigo de dano ou perigo em mora, que é a urgência. Se não houver deferimento, vai causar danos irreparáveis. Um bom exemplo aí é a cirurgia, né? Eu entro com uma ação contra o plano de saúde para realizar minha cirurgia e eu tenho o quê? A probabilidade, provo que eu sou aí beneficiário do plano de saúde, que eu estou pagando com regularidade, que está tudo certinho. E qual é o perigo de dano? O perigo de dano é que se eu não fizer a cirurgia agora, eu posso vir aí a ter sequelas gravíssimas na minha saúde e até vir a óbito. As tutelas provisórias, elas podem ser requeridas a qualquer momento, né, como a gente já conseguiu entender, até na sentença. Até na sentença. Imagine vocês que o juiz dá uma sentença, e aí, gente, muitas vezes fica aqueles recursos, né? Fica recurso, até que vai ter efetiva cumprimento.
Então, a parte, ela já pode requerer na própria sentença uma tutela para já começar o cumprimento daquela determinação. Diga, Adriele, se tem alguma dúvida, né? Sim. A incidental aí que você falou, ela ocorre dentro da tutela cautelar, correto? E caso houvesse uma sentença, como que seria o procedimento no mesmo exemplo? O cara perdeu o emprego, o que ele teria que ocorrer? Tá. Primeiro ponto, a incidental, ela acontece dentro de um processo principal, não na antecedente de natureza cautelar, tá? Entendi. São duas situações distintas. Agora, no exemplo que eu citei, só repete a sua pergunta. Não, depois da sentença, como que ele procederia? Qual seria o procedimento? Ele perdeu o emprego, ele já não conseguiria mais manter a pensão que já foi definida. Que foi deferida lá na tutela provisória, certo? Ele vai fazer uma petição no processo pedindo uma tutela para modificar aquela decisão, que vai ser um pedido incidental. O processo está tramitando, está andando, e aí ele perde o emprego, ele vai fazer esse pedido de natureza incidental, que também é fundamentado nas tutelas provisórias. Tá, mas isso é dentro da tutela provisória. E é isso. Mas olha só, o que eu quero que vocês entendam é que essa tutela provisória está dentro desse processo. Imagina, ação de alimentos. Lá na ação de alimentos, o juiz deferiu os 10 salários para mim. Mas passou o período que eu falei, aí o réu ele perde o emprego. Então, o réu também vai ter o direito de fazer ao juiz um pedido de urgência. E o que é essa urgência? Ele não tem mais condições de pagar. Então, ele vai fazer um pedido de tutela provisória incidentalmente, ou seja, no meio do processo. O juiz ainda não sentenciou, o processo ainda não acabou, mas ele já vai pedir ao juiz essa urgência, porque ele não tem mais condições de pagar, porque, gente, se ele não paga a pensão, ele vai preso, né? Então, ele tem uma urgência aí. Entendi, obrigada. Com certeza que entendeu? Se tiver ainda alguma dúvida, pode me perguntar. Não, entendi. Diga, alguém pode me perguntar alguma coisa. Professora, eu não consegui entender a diferença quando fala da tutela do objeto, cautelar e satisfativo, porque as duas, querendo ou não, elas não estão buscando antecipação de sentença, igual a senhora deu o exemplo do manter o contrato do plano de saúde. Essa não é a causa principal, a sentença principal, a decisão principal não seria manter o contrato do plano de saúde? Por que ela é cautelar, ela não é uma satisfativa ou antecipada? É valor, não é? Oi, Adriele. Uma se trata da decisão e a outra de valores, não é? Não sei se eu entendi direito. Na verdade é o seguinte, ó. Qual que é a ideia da cautelar? Eu quero garantir o resultado útil de um processo. Essa é a ideia da cautelar. Então, por que eu entro muitas vezes com uma cautelar? Eu vou mudar meu exemplo, só para vocês verem, até vou pedir-lhes desculpa, né, vou te corrigir, não é em relação ao valor que eu entrei primeiro com uma, depois com outra, tá? Foi em relação a uma urgência que eu tinha, que eu precisava entrar primeiro para garantir a manutenção do plano, que lembra que ele recebeu uma cartinha e deu um prazo para ele? Então, não ia ter tempo hábil para preparar a inicial toda bonita, já com todos os pedidos que eram necessários. Então, eu entrei primeiro com uma inicial, só pedindo aquela cautelar, e depois eu entrei com a principal, que era também um dos nossos principais objetivos, que era modificar o valor do plano. Mas eu vou mudar o exemplo, tá bom? Imaginem vocês que eu tenho uma prova a ser produzida, uma prova pericial. Tá? Uma prova pericial. Sei lá, eu vou chutar aqui, uma prova de exame de sangue que eu preciso produzir. Tá? Um caso aí de teste, como que eu posso falar, né? Um teste toxicológico. Eu quero verificar se aquela pessoa é usuária de drogas ou não, então eu preciso fazer um processo nesse sentido. Pergunto a vocês. Às vezes, até o tempo de eu entrar com o processo principal e fazer os meus pedidos, às vezes vai envolver indenização, vai envolver outras situações. Até eu elaborar a minha petição inicial, que precisa ser muito mais robusta, com fundamentos mais robustos, vai demorar tempo.
Então, eu posso entrar com um pedido, uma tutela provisória de natureza cautelar e querer o quê? A produção antecipada dessa prova. Eu vou pedir para o juiz o seguinte: eu tenho aqui uma urgência, eu tenho uma situação que precisa de apreciação agora. Só que eu quero entrar com uma ação principal lá na frente. Então, eu quero aqui nesse meu pedido de natureza cautelar, eu quero apenas o quê? Produzir esse exame de sangue, né, para poder verificar se teve aí o uso de drogas ou não, de entorpecentes ou não. E eu já comunico nessa minha petição para o juiz o seguinte: excelência, me dê um prazo, porque lá na frente eu quero entrar com uma outra ação envolvendo indenização, envolvendo perda de chance, envolvendo várias outras situações aí que eu quero que ter referência. Então, eu entro, peço essa produção de provas, e aí o juiz lá na decisão defere a produção de provas, natureza cautelar. Eu quero, então, assegurar que no processo lá na frente ele vai ter aquela prova produzida. E aí passa-se, então, 30 dias, que o juiz vai determinar que eu emende a inicial. Aí eu vou ver, então, com o meu pedido principal e vou realizar os pedidos que eu necessito. Então, gente, só para a gente reafirmar, qual é a diferença da cautelar para a satisfativa? A satisfativa, eu quero já antecipar alguns dos meus pedidos principais, enquanto na cautelar eu quero apenas acautelar o resultado de um processo futuro que eu vou ajuizar. Acho que tem gente com dúvida aí, pode perguntar. A cautelar seria, então, assegurar 100% do que foi pedido. E a satisfativa... Eu vou assegurar o resultado útil do processo. Eu quero entrar com o processo lá na frente. Então, eu vou assegurar o resultado útil desse processo por meio dessa cautelar. Mas, professora... Seria uma porcentagem só, então. Vamos supor que você tem 3 pedidos numa ação. Na cautelar, você quer assegurar que esses 3 pedidos sejam atendidos no início. Sim. E a satisfativa seria assim: eu quero assegurar um desses pedidos e os outros 2 eu espero para a decisão final, é isso? Não, em tese sim, mas olha pessoal, na satisfativa, eu já tenho vários elementos que demonstram que lá na sentença o juiz vai dar isso que eu estou pedindo agora. Então eu já vou satisfazer algum dos meus pedidos, porque existem outros que vai precisar de produção de prova, então eu já faço esse pedido de forma satisfativa, para antecipar os efeitos da sentença principal, que é o meu objetivo. O que acontece, professora, quando numa cautelar dessa aí, mesmo sendo deferida para o juiz, o resultado é frustrado? Igual você pediu para a pessoa fazer um exame de sangue lá, para ver se ele tinha algum exame toxicológico. Se era usuário ou não, isso, né? Aí o resultado foi negativo. Nesse caso, se o resultado for prejudicial a quem estava pedindo antecipação dessa prova, nem vai entrar com o processo principal. Porque a prova não é boa para ele, você concorda comigo? Mas aí essa prova pode ir contra ele também, né? Pode. Professora, então deixa eu ver se eu entendi. A satisfativa, na verdade, a gente inicia o processo e já solicita a tutela satisfativa. A cautelar, eu nem inicio o processo, eu solicito ela para posterior iniciar um processo? Isso, é um antecedente. Eu entro antes do meu processo principal. Eu tenho uma situação de muita urgência e eu preciso entrar agora. Aí eu produzo a prova aqui, eu vou acautelar essa situação aqui que é urgente, e lá na frente eu vou entrar com os meus pedidos principais. Então, por exemplo, eu posso entrar com uma medida cautelar ou satisfativa, um exemplo, não sei se está correto, para pensão alimentícia. Eu entro cautelar quando eu não tenho prova nenhuma, mas eu preciso com uma urgência antes de iniciar o processo. Agora, se eu tivesse provas todas compostas dentro do processo, eu já entro com uma satisfativa. Eu quero saber se eu posso ter para o mesmo assunto diferentes tutelas. As tutelas são subdivididas por assuntos, então. Não necessariamente que não seria por assuntos, mas assunto eu quis dizer assim, causa, né?
Sim, entendi agora. É isso mesmo, Adriane, seu raciocínio está correto. Porque, olha só, gente, quando eu falo para vocês, assim, eu entendo os questionamentos, tá? E pasmem vocês, esses questionamentos, até quem já está aí formado há muitos anos, continua, são recorrentes. Porque, olha só, eu posso, tá, vamos lá, vou pegar o exemplo aqui do exame toxicológico que eu falei. Eu poderia entrar já com o processo já principal e já fazer esse pedido de natureza cautelar dentro do processo principal. Agora vai a bomba que eu vou falar para vocês, tá? Eu posso. Eu poderia. Não tem vedação. Só que, a depender das circunstâncias... Então, por isso que eu falei, olha a bomba, né? Mas a depender das circunstâncias, turma, quem que vai definir isso daí? Vai ser a parte autora. Eu falei para vocês, eu mesmo já realizei pedidos. Primeiro, eu entrei com um pedido, uma inicial de tutela cautelar, né, de caráter antecedente, para produzir aquela prova ou para poder garantir aquele direito, igual o exemplo que eu dei do plano de saúde, porque eu não tinha tempo, eu tinha urgência, era uma coisa que eu precisava para agora, senão ia perecer o meu resultado do processo principal. Então, essas escolhas, elas vão depender muito do quê? De cada caso concreto, mas o que eu quero que vocês entendam é: existem essas possibilidades, existem essas diferenças, essas possibilidades, tá bom? E outra, como eu já falei para vocês aqui, ó, no artigo 303, autoriza a fungibilidade entre as medidas cautelares e tutelas provisórias. O que é isso? O juiz, ele pode, às vezes ele vai receber de você um pedido de tutela, de natureza cautelar, e vai falar, não, eu vou receber isso aqui já como uma tutela provisória de natureza satisfativa. Então, o juiz também ele tem essa flexibilidade, tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Bom, vou continuar aqui então, né? Os pressupostos, já falei para vocês, né? As tutelas provisórias, elas podem ser requeridas a qualquer momento, igual o exemplozinho que eu dei, né? Lá do réu, coitado, perdeu o emprego, ele pode até mesmo requerer, né, essa situação de modificação. Os pressupostos para o deferimento das tutelas, além desses dois requisitos que eu falei, probabilidade, né, que eu vou mostrar ao juiz que eu tenho documentos, provas, previsão legal, e também perigo da demora, né, o perigo de dano se eu não ter essa decisão agora. Nós temos também um juízo negativo de irreversibilidade. Gente, o que acontece? O juiz, quando ele recebe aquele pedido de tutela provisória, o que ele vai fazer? Ele vai verificar alguns requisitos, alguns pressupostos. Ele vai verificar se é possível que essa decisão seja revertida lá na frente. Existem exceções. Sabe quais são elas? Tá aqui, ó. Algumas exceções. Tutelas de cirurgia. Gente, esse aqui é bem óbvio, né? Se o juiz manda lá uma tutela provisória, manda o plano de saúde, por exemplo, realizar a cirurgia, aí lá na frente acontece alguma situação e aí tem como reverter a cirurgia? Não, vai lá, volta e tira aquela cirurgia. Não tem. Então, essa é uma situação. Outro exemplo que eu citei aqui também para vocês, alimentos, né? Adriele até me perguntou, professor, e aí, vai devolver? Não, o valor que ficou lá atrás já foi pago. Até porque nós temos aqui uma ideia do direito material, gente. Os alimentos, eles são irrepetíveis, tá? Não se compensam. Não se compensam, não vai compensar, eles são irrepetíveis, não tem como eu devolver os alimentos que já foram ali efetivamente pagos, tá? No caso do risco de irreversibilidade, o juiz ele pode deferir prestação de caução, tá? Destaca isso daqui porque, olha só, gente, em algumas circunstâncias, a caução pode ser fixada pelo juiz. Pode ser em dinheiro. O que é garantia real? O que é garantia real? É um bem imóvel. Já te dou a palavra, tá, Adriele? Só vou concluir aqui. Garantia real. Para o caso, né, na verdade aqui, garantia real são isso, tá? Bens imóveis. Para o caso de revogação da tutela, causa prejuízo à parte contrária.
Então, nós temos aqui a previsão do 302. Se a sentença for desfavorável, se ocorrer a situação de eficácia da medida e se houver acolhimento de prescrição da decadência. Imaginem vocês aqui que o juiz concede lá tutela provisória e aí quando pensa que não lá na sentença ele modifica. E aí, isso para parte, teve prejuízo, então ele pode determinar uma caução. E aí vai a minha observação aqui para vocês. A medida pode ser deferida mesmo sem caução, caso onde o direito apresenta alta plausibilidade. O que é isso, gente? O direito é plausível, é um direito tangente, igual o direito à cirurgia em face do SUS. Todos têm direito ao Sistema Único de Saúde. Então, o juiz não vai pedir, não vai determinar uma caução nessa situação, gente. Ou o juiz entender que não há possibilidade da parte prestar caução. Imagina aqui que é uma parte hipossuficiente prestar caução. Então, nessa situação, não vai acontecer, tá? Pode perguntar, Adriele. Nesse caso mesmo de cirurgia, vamos dizer que a pessoa tinha uma cirurgia agendada e ela entrou contra o plano de saúde porque o plano de saúde dizia que ela não tinha direito a fazer aquela cirurgia. Mas, de repente, a situação dela se agravou e ela precisou de uma cautelar. Caso no decorrer depois de feita a cirurgia e tal, no caso, no decorrer do processo, se constatou que realmente a pessoa não tinha direito àquela cirurgia, não estava dentro do plano de saúde dela. A pessoa, não, mesmo assim, ela não vai ter que pagar o plano de saúde, devolver esse dinheiro, se a decisão foi tomada, como que é? Adriana, é o seguinte, a parte pode até ser condenada, né, caso ela não tenha demonstrado que tinha efetivo direito a fazer o pagamento dessa cirurgia. É uma possibilidade, sim, é possível. Só que aí nós precisamos observar o quê, né? A situação de que a parte muitas vezes não vai ter nem patrimônio suficiente para poder pagar aquilo. Mas é possível. É possível que numa sentença judicial, o juiz ali observando que não tinha esse efetivo direito à cirurgia, e muitas vezes isso daí acontece, sabe como? Eu vou pegar um exemplo prático, tá? Em cirurgias estéticas. Né? O juiz até em cirurgias estéticas ele pode requerer uma prestação de caução também, para que lá no final, então, tenha essa garantia, né, se não for reconhecido efetivo direito. Se a tutela provisória for requerida em caráter antecedente, a parte interessada pode apresentar a peça incompleta, apenas ressaltando os elementos necessários ao deferimento da medida antecipatória. No caso de haver deferimento de tutela provisória, a parte deverá emendar a área inicial no prazo de 15 dias ou outro prazo maior fixado pelo juiz para a complementação da argumentação. Procedimento detalhado no artigo 303 seguinte. Gente, tutela provisória deferida em caráter antecedente, ela é diferente da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, como a gente já pôde compreender. Tanto é que aqui, ó, só para lembrar a vocês, o prazinho aqui para emendar inicial é até um pouco mais exíguo, né? Conforme o 303, 15 dias. Lá na tutela provisória requerida, né, tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ou melhor dizendo, ó, cautelar, prazo de 30 dias. O recurso cabível em face dessa decisão é o agravo de instrumento, sob pena de estabilização, que a gente já falou sobre a estabilização. No caso da tutela cautelar, percebam, ó, destaquei em vermelho para, justamente ter a atenção. A petição inicial indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito, a comprovação do perigo do dano. Se o juiz entender que se trata de tutela antecipada, que é essa situação aqui, o que vai acontecer? Ele pode observar a fungibilidade. Então, ele vai receber, muitas vezes, aquilo. Está lá o nome, tutela cautelar em caráter antecedente. Só que ele observa e fala, não, isso aqui não é situação de cautelar, isso aqui já é situação de urgência, de provisoriedade em caráter antecedente. Então, ele pode, com base na fungibilidade, realizar a conversão e mudar o fundamento que foi invocado na petição inicial. Pode perguntar, Adriele. Eu levantei sem querer agora. Ah, tá, sem problema. No caso, e por fim,
né, terceira tutela aí para a gente estudar. No caso da tutela de evidência, nós devemos observar os requisitos do 311. Gente, a evidência é a mais, assim, tranquila, né, para a gente conseguir identificar. Vai ficar caracterizado aqui, no caso, né, na previsão do 311, que eu vou ler com vocês, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, eu não preciso demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, eu não tenho aquele binômio, né? Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. O que eu tenho aqui, então, gente? Características de uma situação que o juiz ele não pode se afastar, certo? Eu tenho 3 incisos aqui, melhor dizendo, 4 incisos, onde vão me demonstrar o quê? Que vai ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, certo? É a situação aqui do inciso 1 do 311, e como que eu faço para demonstrar isso? É uma situação bem subjetiva. Eu posso demonstrar que o réu está prejudicando o bom andamento, muitas vezes, aí do processo, apenas tão somente porque ele já sabe que vai vir uma sentença condenatória contra ele, e então, nessa situação, eu já posso requerer uma tutela de evidência, independentemente de ter risco, de ter urgência. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Olha aí, gente, com base em documentos. E houver tese firmada em julgamento em casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, eu tenho aqui uma tese firmada pela jurisprudência de reconhecimento desse direito, além dos documentos que me restam demonstrados. Trata-se de pedido repersecutório, fundado em prova documental, adequado ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Gente, aqui um exemplo, né? Aqueles objetos de terceiros, né? Que são objetos de terceiros que estão na posse de outra pessoa. Posso colocar aqui um exemplo, veículos, né? Veículos automotores. E outra situação, no 311, uma outra hipótese da tutela de evidência, a petição inicial for instruída com uma prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, ou seja, nós temos a tutela de evidência não somente na previsão no 311, mas em outras leis esparsas, tá? E eu vou dar um bom exemplo para vocês, o mandado de segurança. O mandado de segurança, gente, ele tem ali a exigência da prova exclusivamente documental, e dentro do mandado de segurança, o juiz já pode também conferir uma tutela já de plano, independente de ter muitas vezes prova do risco do processo, do resultado útil daquele processo. Então, nós observamos aqui que eu tenho prova suficiente dos fatos que constituem o meu direito, o juiz já pode, então, só com base nessa análise, já conferir uma tutela de evidência. E aqui eu coloquei, né, alguns comentários pessoais também. É o principal mecanismo de distribuição do ônus do tempo. Olha que interessante, turma. Porque a tutela de evidência, ela atende o quê? O princípio da celeridade processual. Não há necessidade de comprovar a urgência. Então, o réu, ele vai o quanto antes também, muitas vezes, praticar atos da sua defesa, porque ele sabe que está evidente o direito do autor. Então, ele não vai ficar protelando, muitas vezes, o andamento daquele processo, até mesmo porque ele sabe, né, que a qualquer momento o juiz pode deferir essa tutela de evidência. Beleza, gente? Então, aqui, né, eu dou por encerradas as tutelas provisórias, né? E falei para vocês, então, das tutelas cautelares, das tutelas, né, que também são satisfativas, e falei das tutelas de evidência. Dentro das cautelares e satisfativas, falamos um pouquinho aí sobre as características de cada uma, tá bom? Eu vou pedir para vocês licença, só para a gente fazer um pequeno intervalo, né, que o meu litrão de água aqui acabou. E aí a gente retorna para falar sobre a suspensão e extinção do processo, tá bom? Vamos fazer um intervalinho aí de
15 minutinhos, 9 horas a gente retorna, porque senão vai ficar muito tarde para a gente conseguir aí pôr a cabo nossos conteúdos, tá? Até daqui a pouco, gente.